Olá! Meu nome é Tia Machita, eu sou uma caçadora de desperdícios, especialista em Motainai. E hoje estamos para mais uma edição da websérie Profissões de Futuro, que tem o objetivo de descortinar novas profissões e apresentar profissionais emergentes que já se reinventaram. E hoje nós vamos conversar com uma inspiradora de mudanças. Vamos falar a respeito disso também. Uma pessoa, olha só, Uhum. Rose de Almeida, Oi, tudo bem? tudo bom? E aí? Tudo jóia. É verdade que você está aí em Portugal? Tá calor aí? Muito, muito. Eu até vi o seu chale aí e Tá pensei, frio, nossa, então, e tá aqui tá frio. o maior calor. Tá frio hoje. As crianças estavam até falando, nossa mãe, tá muito frio. Eu falei, vixe. E aí eu tô vendo É, você, parece que você tá na Bahia. quase. Nós estamos quase no fim da primavera, é o oposto daí, né? Quando vocês estão entrando no inverno, a gente vai entrar no verão aqui o mês que vem. A gente está fazendo um esquenta, começa mesmo às 2 horas, o pessoal está chegando. Tá bem. E primeiro eu queria já começando a falar que como eu estou feliz, e eu achei o nome Inspiradora de Mudanças, te representa muito. Você ficou Então, pensando sobre isso depois também, no fim de muito, semana? muito, muito. Primeiro, uma responsabilidade, né? Mas me aliviou um pouco saber que a mudança é uma porta que se abre por dentro. Então, eu posso inspirar as pessoas pela mudança, mas se ninguém fizer a mudança ou for nesta direção, não acontece nada. Então, a minha responsabilidade está só em ser um exemplo, mas em cobrar a mudança dos outros, né? Você sabe que eu fiquei depois, eu também fiquei pensando nesse final de semana, sobre, depois que a gente definiu o nome, porque deixa eu contar para os nossos nosso pessoal que está Nossa nos audiência. acompanhando. Nossa É. audiência, eu não sabia como falar, você falou audiência, audiência é um tudo. É. Foi assim, eu fiz o convite para ela, e aí eu falei, vamos pensar no nome. E aí a sua primeira opção, fala, pode contar aí, conta essa parte que eu acho que é bonita Foi, também. foi encantadora de palavras. Como Porque você jornalista, a estava. palavra para mim é uma coisa nobre, né? É a essência do que eu faço, a palavra. E aí eu pensei, encantadora de palavras. E achei que isso era o máximo, né? Aí eu entrei para mandar uma mensagem para você, E eu estava ao mas vivo, né? é, eu estava no Instagram. E eu dei uma rolada assim, entrou um post seu falando da sua convidada, que também chamava Rose, e que era Encantadora de encantadora de experiências. experiências. Aí eu falei, ih, danou-se, não dá para eu ser encantador, duas Rose na mesma semana com encantadora. Nichou, Flopou, né? Como diz as minhas filhas. Flopou, né? Depois eu já flopou, não. eu já falo broxou, aí não teve jeito. Bom, e aí eu fui pensar de novo o que seria essa minha profissão de futuro. Não, mas aí eu te E devolvi, você lembra? Ela mandou uma é, mensagem e falou: Ai, eu pensei em encantadora de palavras, mas acabei de ver que já teve uma encantadora, é, então agora qual é a. Agora eu vou ter que pensar no outro nome. Aí eu respondi, você lembra que eu respondi? Eu falei, Rose, você me desculpe, mas você é muito mais do que uma encantadora de palavras. Põe a tua é, cachola para funcionar e me devolve com outro nome. Foi ou não foi? foi exatamente isso. Foi exatamente isso. É, eu não sei como a gente chegou na inspiradora de mudanças. Acho que foi Foi uma. você. Não sei, acho que a gente chegou junta nisso. Foi uma Uma provocação, provocação. porque eu falei, você é muito mais do que uma encantadora de palavras. Aí quando eu devolvi essa, é ping-pong, né? Aí você É, ficou com a lição de casa e depois você me é, devolve. Eu pensei
inspiradora de mudanças. Aí eu te É, batizei, eu falei, aí sim, é, agora eu gostei. Como é que... é isso Mas mesmo. para você chegar na inspiradora de mudança, qual foi esse caminho que você fez? Assim, de você perceber e falou, não, agora então eu vou ter que nomear, então qual foi a tua linha de Olha, raciocínio? Conta aqui pra gente como foi. Você foi, pensou na tua trajetória? é. Bom, eu acho que a coisa mais evidente que eu fiz recentemente foi ter mudado de país. Eu saí do Brasil, hoje eu moro em Lisboa, desfiz uma casa, um apartamento de 4 dormitórios, onde eu vivi com a minha família durante 25 anos, né, onde as crianças nasceram, a casa, o lar que eles conheceram, né, e me mudei com meu marido para Portugal. Então, as pessoas que nos conheciam ficaram chocadas com essa iniciativa, com essa decisão nossa. Então, eu acho que nesse sentido eu posso ter sido uma inspiração de, aos 52 anos, você fazer as malas e ir embora e se desfazer de uma história que você tinha num país, né? Isso acho que foi a coisa mais recente. Mas se eu pensar, e eu fiz isso ao longo dessa semana, né? Que mais que eu tinha inspirado de mudanças? Eu usava ou uso o meu cabelo grisalho e nunca pintei. Eu usava o cabelo Joãozinho quando toda mulherada nos 20, 30 anos tinha aqueles cabelões compridos e se achavam empoderadas com esse cabelo liso. Então eu sempre assumi o meu cabelo. Eu nunca tirei as sobrancelhas e cada vez que alguém vinha falar, nossa, Rose, faz a sobrancelha, eu falei, não faço, não quero fazer. Então, essa autenticidade, às vezes um pouco egoísta, talvez, pode inspirar as pessoas, eu acho, Eu me talvez. lembro que quando eu te conheci, você já tinha feito o caminho do feminino, dessa investigação, de falar o poder de poder usar uma saia, quando a maioria das mulheres não usavam mais saia. Ai, saia, coisa de mulher é crente, ou sei lá, né? As pessoas já estavam. E você falou, Tchê, eu fiz um trabalho com o feminino e voltei a usar saia e usar os meus adornos e tal. E muito antes de se falar sobre círculo de mulheres, sobre justamente sororidade, você já estava investigando isso muito antes. E aí, essa foi a minha leitura, quando você falou inspiradora de mudanças. Porque uma pessoa que inspira a outra em mudanças, ela precisa estar à frente. É, Precisa é. estar à frente. E eu comecei a fazer essa leitura. Eu falei, a Rose sempre esteve à frente. Então, é muito importante prestar atenção nela. Obrigada. Olha, não é fácil estar à frente, porque a gente não tem caminho da pedra para seguir, né? Talvez a gente, como inspiradora, nossa, até me emociono com isso, como inspiradora, talvez tenha pisado pedras que não deveriam ter sido pisadas, né? Mas pelo menos a gente mostra um caminho. E de onde vinha essa coisa de sempre fazer aquilo que fazia sentido para você? Eu tô falando de atitude, porque é essa É. leitura que eu tenho. Uhum. Não se importar com as outras pessoas, porque como uma pessoa que sai fora da caixinha, é muito julgada pelos outros, né? As pessoas que Opa, te amam querem, as pessoas que te amam querem te colocar dentro do normal e da caixinha por te preservar, que é isso que você falou, né? Quando a gente quer fazer coisas que não é o convencional, a gente sofre. é. Sofre preconceito, sofre bullying, sofre uma série de coisas. E às vezes a gente se sente muito só. E também na responsabilidade, né? Será que, né? Esse é o caminho? É. Porque não tem um apoio e às vezes não tem uma referência. Você está meio que andando no deserto, né? Mas o É. que te motivou? Porque sempre foi assim, você sempre teve essa coisa que alguma coisa te impulsionava para nesse caminho e te fazia mais forte do que
as circunstâncias que queriam te fazer voltar no trilho ou te colocar dentro da caixinha convencional de não, usa cabelos longos, faz a sobrancelha, fica aqui no Brasil, e você vai rompendo essas coisas, né? É. Olha, é, nossa, são tantas lembranças que acho que a gente estampou algum pote mágico aqui. Eu estou lembrando de cada coisa. Você está falando e a minha cabeça tá voltando lá atrás, no começo de toda essa jornada profissional, né? Porque a jornada profissional, ela é a vitrine da nossa vida, né? E eu estou lembrando aqui que eu sempre quis trabalhar, desde menina eu falava que eu queria trabalhar, que eu queria morar fora do país, que eu queria ter a minha própria casa. Esses eram os meus sonhos de infância. E quando eu fiz 15 anos, eu realmente fui trabalhar. E o meu pai não queria, mas eu falei, olha, eu quero trabalhar, eu estou na idade, eu posso, né? Eu vou continuar os meus estudos, mas eu quero trabalhar, eu queria extravasar talvez um conhecimento ou uma energia que eu tinha e que eu achava que tinha que começar cedo. E eu comecei a trabalhar com 15 anos. E aí tem um ponto que é marcante dessa trajetória, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos numa empresa de engenharia. E eu queria ser jornalista. Mas eu sabia que eu tinha que começar de algum jeito. Então fui lá trabalhar como recepcionista de uma empresa de engenharia. Os meus amigos, nesse 1 ano que eu fiquei trabalhando lá, não eram os office boys nem as outras recepcionistas. Os meus amigos eram as secretárias de departamento, eram os engenheiros do departamento. Eu nunca achei que, se eu estivesse com os meus pares, eu aprenderia. Eu sempre achei que eu tinha que estar com alguém mais acima, com alguém que soubesse mais, com alguém que tivesse mais experiência, com alguém que fosse mais descolado. E isso me deu um pouco da medida do que eu enfrentaria na vida. Porque toda vez que você não está com seus pares, vem o bullying, vem o falatório, vem o rótulo, né? E então, acho que esse foi o primeiro passo para minha identidade profissional e pessoal, de que eu não queria mais do mesmo, eu queria ser diferente, eu queria outras coisas, eu queria olhar além e não estar no meu nível de cenário, talvez. Nossa, você está falando uma coisa muito importante que eu sempre falo para os jovens e para todas as pessoas. É um grande desperdício você se manter sempre nas mesmas bolhas. Exatamente. Exatamente. Porque é confortável, né? É óbvio, mas ele não te impulsiona para outros lugares. Então, eu sempre falo para eles, tenha uma diversidade. Converse com as pessoas mais velhas, converse com as pessoas de outras cidades, converse com as pessoas mais humildes, né? Permita-se fluir em vários cenários e várias situações diferentes, porque isso agrega muito, 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 muito. Que é muito pequeno você ficar num lugar, eu só fico com os meus amigos, gostam das mesmas coisas, ou têm os mesmos interesses. E, na verdade, as redes sociais, elas deixam você dentro de uma bolha. À medida que você clica naquilo que te interessa, ele vai te mostrar só o que te interessa. Porque ele quer que você fique mais tempo ali dentro dela. Então ele vai, e aí você vai achando que o mundo é só aquilo, né? E você, quando foi trilhar, assim, vou conversar com outras pessoas, vamos experimentar, vamos conhecer. E aí também você saiu desse lugar de ser tão julgada pelos pares. Porque por que a gente é julgada? Porque rola comparação, né? E quando a gente vai para a diversidade, não existe mais isso, né? Quer dizer, existe, mas não com a mesma intensidade de comparação, porque a gente já está num lugar de diversidade, né? Eu concordo com tudo isso mesmo. Eu não sei, quando a gente está no meio do furacão, eu não consigo te dizer de onde a gente tira forças ou inspiração para passar por aquilo.
Mas depois que passou, você olha e fala, puxa, aquilo foi tão bom, aquilo me deu um estofo, aquilo me exigiu de mim saídas e criatividade que, que estão dentro da gente. Os recursos todos estão dentro de nós. Eu acho que isso é importante frisar para todo mundo. Os recursos sempre estão dentro de nós. Né? Se você não abrir essa portinha e olhar lá dentro as ferramentas, ou colocar ferramentas lá dentro, se autoconhecendo, para poder usá-las no momento de necessidade, você nunca vai sair da vida que tem. Né? Porque a vida que a gente faz para nós é sempre a vida confortável, com o que a gente gosta, com o que a gente prefere, com quem a gente gosta. Então, na medida que você é contestado ou confrontado com coisas que você não gosta muito de comer, ou não gosta muito de vestir, ou de pessoas que você não gosta de ficar perto, você necessita enfrentar. Né? E aí, se você não tiver ferramentas para isso, às vezes você é inconsequente, às vezes você é rebelde, às vezes você é raivoso. E o mundo já tem críticos demais, né? Acho que a gente precisa ser generoso. Isso. Agora, voltando para a profissão de jornalista, as palavras, que na essência é a comunicação. Você se apaixona pela comunicação, né? E eu também me apaixonei pela comunicação, eu fiz uma formação também em comunicação social, e eu descobri que a comunicação é a que provoca as transformações sociais, né? Estudando e vendo a história, e aí eu fiquei mais apaixonada ainda pela comunicação. E como é que você tem se reinventado, se adaptado, na comunicação ao longo da sua carreira? Porque também isso é muito interessante, eu queria descortinar isso também para as pessoas, né, para os jovens principalmente, mas porque a forma com que você está entregando hoje, né, a comunicação, ela está completamente diferente quando você começou, né? Conta um pouquinho. Olha, é curioso como da conversa nasce uma linha de raciocínio, né? E eu acho que as conversas são terapêuticas, né? Desde o tempo das cavernas em que se reuniam em volta do fogo para se passar um conhecimento oral, né? Porque o conhecimento era passado assim. A conversa resolve, cura, né? Eu acredito nisso. E hoje as conversas são digitais, as conversas são online. Muitas vezes a gente usa as plataformas como um megafone, né, para fazer discursos. Mas eu acho que a integração nasce de um diálogo, né? De você fazer uma pergunta e eu ouvir a pergunta. Né? De eu estar respondendo e você estar me ouvindo e não preparando a próxima pergunta. E eu acho que ao longo do tempo eu fui fazendo isso não só como jornalista, porque para eu escrever uma matéria, eu preciso ouvir o entrevistado. Eu tenho que prestar atenção no que ele está dizendo. Não só no que ele está dizendo com a boca, mas o que ele está dizendo no contexto, né? Com o corpo, com os gestos, com os olhares, com as expressões. Então isso foi me dando uma vivência que eu acho que é muito rica e que, mais recentemente, eu coloquei a serviço do mercado como uma consultoria chamada conversadoria. Eu comecei a fazer isso no Brasil. Na época, eu fechei a minha assessoria de imprensa e acreditei que o que as pessoas compravam era o meu serviço, quer dizer, a minha escuta e as minhas recomendações. E apostei nisso e vivi disso nos últimos anos, né? É curioso porque quando você está conversando com alguém, a pessoa está te dando uma solução para o problema que ela tem, só que ela não sabe. Então precisa vir alguém de fora, alguém ouvir,
para transformar aquilo numa solução e devolver para ela isso, sabe? Foi o que a gente fez para chegar no tema dessa nossa conversa. Eu te dei um problema. Putz, já tem uma pessoa usando esse nome. E aí você me fala, mas você é muito mais do que encantadora de palavras. E aí eu falo, mas tem alguma coisa a ver com mudança, inspirar mudanças? E você fala, sim, inspiradora de mudança. Você percebe? O problema e a solução nascem de uma conversa. Então, eu acredito muito nisso. Não tem relatório, não tem índice de performance, não tem exercício para fazer em casa. A conversadoria é uma conversa ativa, com alguém te escutando. Então, a minha atividade de jornalista, que era fazer perguntas e transformar em matérias, evoluiu para uma conversadoria. Nossa, e eu como caçadora de desperdícios, essa conversadoria elimina muitos desperdícios. Por quê? Porque os modelos tradicionais das grandes consultorias vamos fazer um levantamento de clima, pesquisa, vamos fazer um relatório 3 meses para depois sair um diagnóstico. Isso. E tanto eu quanto você, quando eu chegava, eu falei, vou fazer um mapa do desperdício desta empresa. E aí eu falo, eu preciso de um tempo para uma palestra e mais 2 horas de conversa para fazer o mapa. Eles falam, não presta, não deve ser bom. Não deve ser bom, porque eles estavam acostumados com outro padrão. E eu tive uma que ele tinha encomendado uma pesquisa no ano anterior e depois fez um workshop comigo e depois ele falou, impressionante. Eu falei, por quê? Porque o resultado da pesquisa e o do meu era o mesmo. Só que esse daqui demorou 3 meses e um valor astronômico e o meu, em 3 horas, tinha entregue. Mas ele falou, o que você fez? Conversei. Eu lembro de uma história no Japão. Em 2018 eu estive no Japão, a convite do governo japonês, e fui fazer uma especialização em processo de qualidade e visitei várias fábricas japonesas, né? Aí eu lembro, numa das empresas, eu cheguei e falei assim, como é que você investiga o clima da empresa? Aí o japonês olhou e falou assim, eu pergunto. Boa! Eu pergunto, eu converso. Que legal. E aí a gente pensando que o cara ia falar, não, a gente tem aqui os drafts, os gráficos, isso, aquilo, tal. Ele falou, eu pergunto. É justamente o que você está falando. Existe um caminho mais simples, desde que você esteja disposto, porque também a conversa depende de uma disposição. Claro. Não é simplesmente, vamos conversar. Vamos conversar. Não. Existe uma disposição de escuta, né, que você sabe muito bem. Qual a dica você dá sobre conversa, boas conversas ou conversas significativas? Bom, eu acho que o ponto de partida é a escuta, né? Eu só posso dar uma dica para alguém numa conversa, um conselho, uma opinião, se eu ouvir exatamente o que a pessoa disse, né? Sem preconceito, sem julgamentos. Porque se alguém chega para contar alguma coisa e a hora que ela começa a falar, eu já começo a lembrar de alguma coisa, ou faço alguma associação, ou julgo o que está sendo contado, a minha resposta vai ser contaminada, né? Então, dois exemplos. Eu não sei, às vezes eu acho que isso é meio sobrenatural. Embora eu saiba que isso é experiência, é vivência e um pouco de sensibilidade, né? Mas eu estava conversando com uma pessoa, uma vez, lá no Brasil, encontrei uma pessoa na rua, que eu já tinha conhecido de um evento. E
aí nos reconhecemos. Oi, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Era um empresário. Estávamos na frente do shopping Iguatemi. E ele perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu falei, eu vim atender um cliente. Ele falou, o meu escritório é nesse prédio. Vamos tomar um café? Entramos para tomar um café. Estamos lá tomando café e ele fala, nossa, mas você está cliente do quê? De assessoria de imprensa? E eu falei, não, da minha conversadoria, a minha consultoria. Ah, que interessante, como é? Eu contei mais ou menos. Aí ele simplesmente não ouviu o que eu falei e começou a falar. Nossa, a minha empresa vai muito bem, eu estou com 200 e tantos funcionários, eu tenho crescido muito, eu vou abrir uma nova filial. E ele desinvestou a fazer um discurso de superioridade, vamos dizer assim, em relação às realizações dele. E aí eu fiquei olhando bem para ele assim, eu não sei porquê, eu falei para ele, desculpa, faz tempo que você não reza? Não sei de onde veio esta pergunta. Eu só sei que teve assim uns segundos de silêncio e esse cara começou a chorar. Começou a chorar, e aí eu fiquei constrangida, porque eu falei, e agora? Meu Deus, que bobagem, o que eu fui fazer? Daqui a pouco vem a segurança do shopping aqui, ver o que está acontecendo. Bom, mas segurei ali, né? Fiz o estrago, então agora espera. E aí ele para e fala, por que você me perguntou isso? Aí eu falei, não sei, eu peço muitas desculpas, não... Às vezes eu ouço vozes e aí as perguntas saem assim, né? Então me desculpe, eu não quis te constranger e tal. Daí ele falou, não, foi muito importante você me perguntar isso. Eu realmente faz tempo que eu não rezo. Isso fez todo sentido para mim, de que ouvir tem a ver com ouvir o que não está sendo dito também, né? Bom, Muito. é assim que funciona a conversadoria. Caramba! E com as... Essa eu acho que é a essência, né, do ser humano em termos de comunicação. Não é simplesmente falar. E eu nunca vou esquecer da primeira aula na faculdade, a professora falou, o que é comunicação para vocês? E aí a gente falou, comunicação é falar bem, comunicação é saber falar. O primeiro ano de faculdade, a gente falando isso. E ela falou, comunicação é saber ouvir. E aí eu... E um poema também, agora eu não vou lembrar de quem, depois você fala que o momento mais importante do diálogo é a pausa. Né? Aquilo também me impactou muito, como de falar, quando uma pessoa pausa, é o momento mais importante do diálogo, é onde está sendo processada aquela informação, né? E eu comecei a respeitar as pessoas que sabem fazer as pausas, prestar atenção, né? Tem gente que você fala uma coisa e né, aquilo impacta ela não pausa. Então é um respeito, aquilo está entrando dentro dela. E antes eu ficava sempre, nossa, mas eu preciso saber o que falar, eu preciso ter o que falar. E depois eu falo, não, eu preciso da pausa. A gente precisa dessa pausa e da escuta. E também uma das coisas que as pessoas, eu hoje como sensibilizadora de público, né, sempre trabalho, como a gente vai atingir o coração das pessoas, né? Mas quando eu era pequena, eu não falava, Rose. Eu era muito tímida, japonesinha, sabe? Entrava muda e saía calada. Eu aprendi a falar na faculdade, com, sei lá, no TCC, né, que eu aprendi a falar. Mas antes eu não falava. Então, aprender a falar depois foi muito bom para mim. Porque se eu não era uma menina falante, uma aluna falante, eu era uma boa ouvinte, né? Com certeza. Antes de aprender a falar, a gente precisa aprender a ouvir. Então, eu pego todos os meus jovens que falam, ai, Tiene, eu sou muito tímido, eu não sirvo para falar. Eu falei, você tem dificuldade para falar em público? Eu tenho, eu sou muito tímido. Eu falei, então você vai ser o melhor comunicador, porque você já está desenvolvendo a principal habilidade da comunicação,
que é a escuta, né? A gente já está falando, olha a importância da escuta ativa e generosa também, né? Quando você fala de não julgar, de poder ser empático, né? De não ficar já dando conselho, ou te falando, né? Ou falando, ah, faz isso, faz aquilo. Tem momentos que as pessoas apenas precisam que a outra pessoa escute, né? Porque quando ela fala, ela tem que organizar aquelas informações, assim como eu aqui te provocando, puxando um monte de coisa que vem de repente as informações na sua cabeça. E a gente, É, e é o diálogo que provoca é, isso, e o mundo precisa muito se reconectar com essa necessidade do diálogo, né? verdade. E como você está fazendo agora na Conversadoria 21? Como é que surge aí desse, da consultoria que estava no Brasil, aí depois você vai para Portugal e agora esse teu novo projeto? Porque é uma extensão disso, não é? É. Eu acho que, no fundo, é um desabrochar de alguma vocação, talvez, de um dom ou de um presente que eu recebi e que eu devo passar para frente, né? Porque eu estava trabalhando aqui numa agência de eventos e escrevo também para uma revista aqui no Porto. Eu moro em Lisboa, mas a redação da revista fica no Porto e eu sou correspondente, né? E então eu estava tranquila de trabalho, de atividade, morando bem, tranquila. Mas a minha atividade na agência de eventos não estava me completando. Sabe, era um trabalho legal, era a área que eu escolhi, que é dos eventos, mas não era uma verdade para mim, sabe? Eu estava me sentindo pouco aproveitada nas minhas qualidades, né? Desperdiçada. Completamente desperdiçada. A palavra é essa. A palavra é essa, desperdiçada. E aí eu resolvi sair e fiquei pensando o que eu vou fazer. E o que eu vou fazer era uma provocação interna minha, sabe? Porque tinha que ser alguma coisa que falasse com as pessoas, não para que elas fossem, não para que elas tivessem um destaque profissional, nem tivessem teorias, nem, como que eu vou dizer, nem nada que fosse para melhorar a performance profissional, sabe? Essas coisas todas que a gente tem visto agora, 10 lições para ser mais produtivo, sabe? Como vai ser o mundo pós-Covid? Adapte-se ao novo normal. Essas coisas são muito teóricas para um momento que está pedindo que a gente reflita com o coração, né? Então, eu assisti um monte de lives nesse período e todos eles tinham essa pegada corporativa, tinham esse apelo de ser o melhor profissional, de ser o cara mais produtivo, mais vendedor. Isso não fazia eco em mim, sabe? Eu acho que você tem que ser uma boa pessoa para ser um bom profissional. E aí eu achei que podia criar uma live que fosse mais curta, que tivesse um propósito de mostrar pessoas reais. Porque todo mundo tem uma história linda para contar. E eu acho que a ideia da Conversadoria 21, que é essa live que eu tenho feito de terças e quintas, aqui, elas têm 21 minutos e eu procuro trazer pessoas que tragam, que tenham histórias de vida, de vivência, de ideias de superação ou de propósito, sabe? Para ajudar as pessoas a terem insights,
sabe? Eu não preciso ser vegana, mas eu tenho que poder entender que alguém que optou por isso tem uma ética profunda em relação aos animais, sabe? Eu não preciso seguir um determinado caminho espiritual, mas eu posso ter um insight de que a meditação diária mantém o meu corpo e a minha mente em sintonia, me dá presença, sabe? Eu posso entrevistar uma pessoa que veio do Brasil para Portugal para seguir o seu chamado espiritual e montou aqui um lugar chamado Caminhos da Cura. Isso eu imagino que possa ser um insight para pessoas que estão pensando o que eu vou fazer da minha vida depois do Covid, sabe? Então, a proposta da conversadoria dessas lives que eu tenho feito são esses insights. E paralelo a isso, lógico que eu preciso ganhar dinheiro, espero que executivos, profissionais que queiram usufruir dessa escuta ativa possam me contratar. Eu achei fantástico, porque a tecnologia, ela amplia o acesso. Porque antes, a gente ficava preso à localização. Aí eu já fui uma das suas convidadas, e no começo desse ano, no final do ano passado, eu já tinha projetos em Portugal. Eu ia, eu, Mesmo? ia- sim, eu ia fazer, eu já estava envolvida num projeto ligado à educação. Eu tenho esse trabalho com os jovens e fazer um projeto em Portugal, né? Porque tem essa questão também dos excluídos, né? De trabalhar a inclusão, e o Caia na Real, que já era uma possibilidade. Então, eu já tinha um plano de ir visitar Portugal e de poder compartilhar um pouquinho dessa experiência. E aí vem a pandemia e tudo mais. Mas aí, quando você me convidou para participar da Conversadoria 21, eu falei, yes, Portugal, né? Então, Não é? na Se verdade, abre. não é que não aconteceu. Está acontecendo, não é verdade? E que a tecnologia permite o acesso e amplificar. E o que você coloca na Conversadoria 21 é muito isso. A gente precisa dar autonomia para as pessoas escolherem aquilo que interessa para elas. Não dizer que isso ou aquilo ou tem que ser. Isso é a nova educação, respeitando a autoaprendizagem das pessoas através, né, da tecnologia, que é diferente da convencional, que coloca todos numa grade, todo mundo precisa ter o mesmo conteúdo, como se aquilo fosse verdade absoluta, e sem respeitar as particularidades, a história de cada um, não é verdade? E quando a gente disponibiliza esses conteúdos, as pessoas podem se autoeducarem através deles. Então, com as lives também da websérie Profissões do Futuro, eu vi que eu podia ampliar muito mais o meu público. Primeiro, não atender só os jovens do meu projeto, porque antes eu só atendia 40 jovens. E hoje? Não. Não tem Hoje limite. eu abri, eu liguei para as instituições e falei assim, você tem projetos sociais com os jovens de formação para o trabalho? Tenho. Eu falei assim, como é que vocês estão? Suspendemos as aulas e a gente não tem mais como fazer o conteúdo. Eu falei, tem sim. Olha aqui, ó, todos os dias às 2 da tarde tem aulas ao vivo e a cores com os melhores profissionais descortinando de forma generosa o que eles estão fazendo, por que eles estão fazendo e para quem eles estão fazendo. Eu acho que o que a gente pode oferecer para os nossos jovens é mostrar caminhos alternativos com quem já está fazendo. O que eu também vejo muito no mundo é todo mundo falando o que você deve fazer. Você está vendo, né? O que fazer? O que fazer depois pandemia? O que fazer para vender? O que fazer? Está todo mundo falando o quê? E eu acho que quando tanto eu quanto você, a gente apresenta pessoas e conta as histórias delas, a gente não está falando o que, a gente está mostrando o como, né? Isso é um caminho, já está bem adiantado, porque é o como é que pode inspirar as mudanças. É verdade ou não é? Só o que é só a ideia.
Agora, quando você conta essas histórias, isso sim, e mostra esses caminhos, isso é o como. Isso, o como é que gera a referência para as pessoas falarem, não tinha pensado, mas alguém fez uma outra forma. E ela consegue ter insights a partir daquela inspiração, fazer uma adaptação para a vida dela e ampliar as próprias possibilidades. É um caminho diferente de educação. É desta forma que eu enxergo estas lives que a gente tem feito, tanto as minhas quanto de outras pessoas que começaram a fazer lives, mas com essa responsabilidade. Nós não estamos fazendo live porque a gente está em pandemia ou em confinado. A gente está fazendo live porque a gente está construindo novos espaços de aprendizagem. Essa é a leitura que eu tenho. E você? É. Também concordo, concordo. Eu só acho que talvez o como valeu para mim. Esse foi o meu como. Cada pessoa tem que desenvolver o seu próprio, né? Por isso que é uma Mas inspiração. eu ia falar isso, então, a proposta de inspiração e talvez a minha de inspiração de mudança seja essa, né? Como eu fiz, é possível que qualquer um faça, né? E você sabe que nessa coisa de pensar na inspiração, eu estava refletindo um pouco. Primeiro que mudança é inerente à vida, né? Mudança faz parte da vida. A gente muda todos os dias, né? Não é só mudar a cor do cabelo, né? De quando a gente nasce carequinha, vai tendo um cabelo, depois corta o cabelo, depois embranquiça o cabelo. É uma mudança constante. A gente nasce sem rugas, depois tem rugas. E assim, a vida é uma mudança contínua, né? E aí eu fui elencar coisas que mudam na nossa frente o tempo todo e a gente não percebe. A gente reluta, a gente vai contra a mudança, porque quer se aferrar ao que é confortável, ao que é meu, né? Se apega. Só que nada é da gente. Nada, nada. Né? A gente usa, mas nada é meu. Então, aí eu lembrei da história da pipoca, né? Bota o milho ali, ele é um milho, um grãozinho amarelo. De repente vira a flor branca, maravilhosa, deliciosa. Pensei na borboleta, né? O que é um casulo? Aquele negocinho que parece um amendoim pendurado na árvore, na folha, e de repente se transforma numa coisa colorida, linda, leve, né? A flor, que às vezes é um botão e que vai expandindo, expandindo até chegar na sua explosão de maturidade e depois murcha e morre. Sabe, a vida está cheia de exemplos de mudança, cheia, cheia, cheia. A gente só precisa olhar e se inspirar nisso. Porque se as coisas mudam na vida, por que eu tenho que ser sempre a mesma? Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou ser sempre assim. Gabriela, não é, eu posso mudar, eu tenho liberdade para isso, eu tenho autonomia. Mudar é muito bom, mudar é muito bom. Tem uma pergunta aqui, e quando a gente pode perceber que a mudança é necessária? Quando a gente percebe que essa mudança é necessária? Você falou que ela é natural, mas alguém falou, qual é um aspecto que ajuda a gente a dar o, nossa, realmente eu preciso mudar? O que você acha? Ou Bom, quando isso aconteceu com você? não, eu diria duas coisas. Eu acho que quando você não está feliz, é um indicador de mudança, né? Você pode não estar feliz com o seu corpo, não estar feliz com o seu trabalho, não estar feliz com o seu marido, não estar feliz com a escola das crianças, né? A Indícios, existem insatisfação. indícios. A insatisfação, eu acho que é um indício de mudança. E depois, eu acho que
o seu relacionamento com os outros também é um indicador de mudança. Uma Explica pessoa melhor que, isso. por exemplo, você tem pessoas com as quais você não fala há muito tempo, porque você não gosta delas, ou porque você brigou com alguém e ficou sem conversar com elas, ou você deixa de frequentar um lugar porque você não gosta daquelas pessoas. Toda vez que você tem um problema evidente de relacionamento, é um indício de mudança, que você tem que mudar, né? Por que eu não falo? Briga entre pai e mãe, filho e mãe, ou filho e pai, ou mãe e filha, e vizinhos, entre tios, entre primos. Ah, não falo com meu primo há 4 anos. Por quê? Se você elencar o seu nível de relacionamento, você tem uma medida do quanto você está mudando para Ou melhor não. ou É. não. Ou Nossa, não. que dica muito poderosa essa que você deu, hein? Eu não tinha Olha, pensado nessa do relacionamento com as pessoas. Para mim foi bingo. a comunicação, ela, para mim, a comunicação é relacionamento. Aquelas pessoas que eu conheci lá quando eu tinha 15 anos, no meu primeiro emprego, são minhas amigas até hoje. Estou falando de 40 anos de amizade. Ao longo da minha vida, todos os lugares pelos quais eu passei, com as pessoas com quem eu convivi, as pessoas que eu entrevistei, e eu transitei no mercado profissional durante muito tempo, todas são minhas amigas até hoje, né? Então, a comunicação e o relacionamento estão intimamente ligados. Se você não consegue medir o seu nível de relacionamento, né, ou se você mede e ele está aquém do que poderia ser, é porque você precisa mudar. Eu queria que você falasse uma coisa que me chamou muito a atenção. Você lembra no evento onde a gente se conhece, você me convida para fazer o Motainai, naquele evento de Mas se fora, turismo, mais se fórum. Você tinha a ideia de fazer um fórum, mas que tivesse uma pegada completamente inovadora. E quando a gente se conheceu, e ela conheceu a proposta do Motainai, ela falou: quero você no meu evento. E, e a gente foi fazer. Foi aqui na Baixada, não foi? foi Esse lindo no primeiro. Guarujá, no Foi no Guarujá, Guarujá. né? No Social Agora Jequitimar. foi. E, e uma das coisas que me chamou a atenção, talvez alguns de vocês já tenham participado de muitos eventos corporativos. Alguns, os meus jovens nunca nem sabem o que é isso. Depois eu dou spoiler e falo desses eventos corporativos e tal. Eu já, como palestrante, já tinha participado de alguns, né? Não, do setor de turismo foi a primeira vez, mas eu já tinha participado. Mas eu nunca vi uma coisa que aconteceu no início deste fórum. E aquilo me deixou muito impressionada e eu falei, yes, essa mulher é diferente. Você sabe o que você fez? Você abriu e aí você falou, eu acredito que todas as pessoas presentes nesse evento são importantes, não só as pessoas que vão se apresentar neste palco. Por isso, neste momento, todos vocês, eu gostaria que todos vocês se apresentassem, dissessem o nome, de onde vieram. Não sei, tinha muita gente ali, porque tava 150 pessoas. repleto. Quanto? 150? 150 pessoas. 150 pessoas. Eu acho que demorou mais ou menos 1 hora. Todas as pessoas tiveram a oportunidade de se levantar, falar o seu nome, a empresa, e as pessoas aplaudiam como reconhecimento do valor delas neste setor, todas. E eu nunca tinha visto isso, nenhum evento. De onde veio essa tua ideia de fazer? E também não vi repetir em outros, hein? Assim, não vi. Eu vi naquele, eu falei, aquilo me emocionou e falei,
Nossa, porque é reconhecer o recurso que estava dentro daquele salão, né? Que eu sempre falo. Motainai reconheceu os recursos intangíveis e naquele momento você fez aquilo. Eu não vou esquecer, sempre falo desse evento e falo de você quando eu estou nos workshops e tal, porque aquilo me marcou profundamente. Conta aí. Já era uma coisa que vinha, já era prática, mas aquilo mostrou-me realmente que quando uma líder tem uma visão, ela pratica aquilo, né? Tá emocionada. Inspiradora de mudanças, acho que é isso, sabe? Depois de um tempão, você encontra alguém e fala: Rose, você sabe que uma vez você falou tal coisa e eu não esqueci. Outro dia eu escrevi um texto e uma pessoa escreveu: Rose, uma vez você me levou no seu escritório e eu não esqueço, eu queria ser como você. Sabe, essas memórias afetivas que as pessoas têm ao meu respeito são um combustível muito importante para sustentar esse propósito que eu acho que tenho de ouvir as pessoas, ou de falar com as pessoas também. Porque quem me conhece sabe que também eu gosto de conversar. Desculpa. Bom, respondendo a sua pergunta. Eu sempre tive que provar qual era o meu lugar. Né? E quando eu quis fazer um evento, num mercado em que já tinha vários eventos muito importantes, eu achei que tinha que ser diferente. O meu ponto de partida na diferença foi levar um conteúdo com pessoas diferentes. Então, essa foi o meu primeiro pensamento. E depois, uma coisa que eu reconhecia que já estava acontecendo há 6 anos atrás, e hoje mais do que nunca, é que o conhecimento da plateia, às vezes, é muito maior do que um único palestrante. Então, eu queria fazer, a minha ideia sempre foi, quando começou esse Mais Fórum, era fazer um evento que chamava Diálogos, mas com todas as pessoas em volta, numa arena, em que tivesse um facilitador, mas que quem falasse fosse a plateia. Né? Na verdade, não seria a plateia, seriam participantes. Porque você vai a um evento e o palestrante vai lá ditar as regras dele, contar as experiências dele, mas o conhecimento, a experiência, a vivência e as observações da plateia, às vezes são mais ricas do que aquela que ele está expondo. Então, a gente deveria poder participar e ampliar isso. Né? Então, foi uma atitude mínima essa de apresentar as pessoas. Mas se a gente também vai a um evento para fazer networking, para conhecer pessoas que podem abrir algumas portas, ou para quem a gente possa pedir um favor, não sei. Então, eu saber quem está sentado do meu lado num evento, ou quem também está ali, é importante. Então, eu eu acredito nisso, que era um valor para o evento. Então, foi por isso que eu apresentei todo mundo lá. Ou melhor, cada um se apresentou, né, na plateia. Aquilo me marcou muito. Lógico, eu já participava de várias rodas de conversa, de vários grupos e grupos menores. Isso é de praxe. Antes de começar, todo mundo se apresenta. É respeito aquelas participantes. Mas ver a mesma conduta num evento corporativo, ali, desafiando, né, a questão do tempo, porque custa muito, é tudo muito caro, né? E você fala, não, eu vou dedicar 1 hora em respeito. Eu achei aquilo, assim, fantástico, de uma ousadia. E aquilo me deu a certeza, eu falei, essa mulher realmente é inovadora. Primeiro que tinha enxergado no Motainai algo de valor, né? E falou, não, eu acho que isso tem valor, acho que essa visão é importante. Eu já, opa,
E aí, quando eu vou e vejo o desenho daquele evento. E agora, virtualmente, eu acho que é pelos comentários. Por isso que eu tenho incentivado os meus jovens e a todas as pessoas. Assistiu uma live, assistiu um vídeo no YouTube que te agregou, comenta, sabe? Claro. Dá um like e comenta. Por quê? Porque aquilo vai alimentar o produtor daquele conteúdo e vai entender de que forma o que eu produzia, o que nós duas, nesse caso, nós estamos produzindo, impactou aquela pessoa. E para ela é importante, porque quando ela registra aquilo, ela, né, formaliza, ela dá a contribuição dali, ali pode surgir um diálogo entre a gente, porque a gente tem acesso, e também ela já vai praticar essa interação virtual. Porque parece que eu estou aqui como participante e eu só sou no receptivo. Não, a gente também quer saber os comentários. E não tem tanto essa cultura do comentário construtivo. Às vezes fala, gostei, muito bom. Que os meus jovens fazem, eu falo, ó, eu quero um comentário de que forma isso impactou você. Imagina que eu fiz essa pergunta no final, como a gente faz nas rodas e todo mundo fala. Só que no virtual vai para os comentários. E aí eles, tanto que todas as lives, elas são gravadas e vão para o YouTube. Agora, essa daqui também já vai para o IGTV, que eu aprendi a fazer, eu não sabia. Que bom. E se você ler depois, se você for ver as anteriores, você vai ver que tem os comentários dos jovens. E ali é que está a coisa mais interessante. Eu sei o que eu falei com você. Agora, o comentário é que me traz o impacto. Claro. Porque eles têm outra vida, eles têm outra visão. Agora, o que mais chamou a atenção ali são coisas que a gente nunca imaginou que foram as pontinhas. Porque é aquilo que está pegando neles agora, né? E de alguma forma curou uma dor. Curou uma dor, né? Que a gente nem imaginava, mas quando eles escrevem, percebe. Então, educar as pessoas para interagir virtualmente também é importante. Porque ele estabelece esse diálogo. Né? Vídeos meus de 3 anos atrás, pessoas comentam hoje e a gente estabelece um diálogo. E eu fico feliz. Nossa, foi um vídeo já de 3 anos atrás que a pessoa assistiu hoje e comentou. Quanto aquilo foi importante para ela. Então, o virtual, ele eterniza estes momentos que às vezes a pessoa hoje fala, ai, não tem interesse. E amanhã, ou depois, daqui a alguns anos, faça todo sentido para ela, né? Claro. É que nem ler um livro mais de uma vez, né? E A gente lê uma vez e achou uma coisa e tempos depois, quando vai ler de novo, fala, puxa, eu não tinha percebido isso, notado isso, né? O o ensinamento é livro é o outro. mesmo, mas a gente mudou. O que acabou agora foi o nosso tempo, Rose. Olha, quero agradecer. Nós duas fomos dignas desses quase 50 minutos juntas, demos o nosso melhor, não é mesmo? Você arrancou lágrimas da sua entrevistadora? Estou treinando, eu tenho uma boa mestra aqui, meu sonho. E agradecer a presença de todos os participantes, lembrando que todos os dias, às 2 da tarde, nós temos esse encontro. E que todas as lives estão no YouTube. E aí fica o convite para ver, rever, compartilhar e comentar. E Legal. agradecer mesmo. Obrigada, Rose. Eu que agradeço demais a oportunidade. Dizer que amar vale a pena, que amor é um verbo de ação. Então, se a gente quer mudar o mundo, a gente precisa começar mudando a si próprio. Um beijo para você, Tieme. Muito grata pela oportunidade. Conversadoria 21. Rose Conversadoria. Beijo. Tchau.